Boa noite, eu sou Maria Cristina Cabral, sou terapeuta do Espaço.on. Estamos aqui para mais uma live. Desta vez a live é Astrologia não é só horóscopo. E a pessoa que vai conversar com a gente, a terapeuta, é a Mônica Lima, que a gente também conhece como Morgana Terapias. A Mônica, ela é astróloga, ela joga baralho cigano, ela já fez uma live com a gente aqui. Foi, eu acho, uma das primeiras lives sobre baralho cigano. Ela é terapeuta de barras de axis e terapeuta de constelação familiar. Mônica é uma pessoa muito querida e no momento nós vamos começar a live com ela. Vamos lá. Oi, amiga, deixa eu só inverter aqui, peraí. Ó, Pronto, oiê! Só assim que eu olá, te vejo! Saudades de você! também tô com saudade, amiga, tô com saudade Eu tô. de você. Saudades da gente bater papo, né? Tô com saudade de atender presencial. Saudades de muita coisa que a gente tá, né? Tá difícil, né, Tá. Mônica? Ah, que bom saber que você está bem, né? Trabalhando muito. Trabalhando muito, vendo as suas lives, inclusive Boris aparecendo nas lives. Boris está aí. Não, na live não, apareceu nas reuniões, né? Porque Boris aparece nas reuniões. Na live eu não deixo, não. Na live ele fica sentadinho, fecha a porta, ele fica sentadinho ali do lado de fora. Mônica, a live de hoje é uma coisa meio assim, controversa, porque as pessoas acham, muita gente, né? A grande maioria acha que astrologia é só horóscopo, aquele horóscopo que aparece na revista, no jornal, ou então aquele horóscopo que naqueles programas vespertinos aparece uma astróloga falando determinadas, né? Então eu vou começar perguntando para você o que é astrologia. Então, a astrologia em si, ela é um estudo, né, que tem da relação do céu com a vida das pessoas, entendeu? É como se, por exemplo, eu gosto de fazer eu gosto de fazer um paralelo. Por quê? Porque muitas vezes tem pessoas que vêm assistir astrologia que já tem algum entendimento de baralho, seja baralho cigano como o tarô. Então, o que que eu falo para o pessoal? Que o que que a carta faz? A carta, ela vai, é como se ela estivesse plasmando, como se ela estivesse pegando as coisas que estão acontecendo e mostrando para a gente, materializando aquilo, mas materializando aquilo dentro do sentido do baralho, tá? O que que vai ser a astrologia? A astrologia também, de certa forma, vai ser a materialização, entendeu? De algumas coisas que acontecem na vida da gente, que estão acontecendo na vida da gente, de tendências. Por quê? Porque a gente vai ter uma astrologia que vai ser astrologia, por exemplo. Muita gente vem para um atendimento astrológico às vezes, né? Às vezes não, a maioria das vezes vem para poder fazer a parte de predição, que a gente chama de técnicas de predição, que seria o quê? Seria questão de trânsitos, revolução solar e progressões, que são algumas das técnicas. E elas acabam se surpreendendo, por quê? Porque tem uma questão que é a astrologia, mas a astrologia ela é voltada mais para o mapa natal, né? Que vai falar um pouco de como a pessoa se comporta e como a pessoa se Sim. comporta em relação a vários assuntos. Por exemplo, como ela se posiciona na vida, a forma dela de pensar, a forma dela de interagir com os outros, questões de família.
entendeu? Pai, mãe, ambiente em que ela costuma do dia a dia, trabalho, relacionamento e planos, carreira. Então, a astrologia ela pode falar de vários assuntos já no mapa natal. Ela vai dar um parecer para a gente, ela vai falar para a gente, ela vai conectar com a gente e vai falar sobre as nossas tendências de como agimos. Aí tem muita gente que às vezes procura atendimento e fala assim: ah, mas eu não quero ser determinista. Aí eu falo: não, então, não é determinismo. É muito assim: você nasceu e você teve algumas convicções ao longo da sua vida, que vão mostrar a conformação do mapa. Mas só que o teu mapa, ele vai progredir, ele vai andar, então são as técnicas de progressão que a gente chama, né? Ele vai progredir. E aí a gente fala também que, quando a gente está estudando, a gente fala muito que o mapa, ele é a promessa de vida da pessoa, entendeu? Ah, tem Sim, que contar tudo do jeito que tá ali? Não. Aquilo ali vão ser tendências. E tem coisas que vão ser favorecimentos que às vezes a pessoa. Eu gosto muito de pegar, por exemplo, o sentido de. Tem determinados favorecimentos que tem na carta natal, que são os trígonos, né? E aí é muito engraçado, porque tem gente que chega e aí você fala, ah, você tem facilidade com isso, porque são os trígonos. E aí a pessoa, como tem uma facilidade absurda com aquilo, nunca notou aquela qualidade nela. entendi. Entendeu? Aí você falando, ela fala assim: nossa, mas eu nunca tinha notado isso. Não, porque isso daí eu não vejo como um problema, eu vejo até como. Mas ela nunca se deu Conta. conta de que aquilo dali é para outro, de repente, uma dificuldade, entendeu? Então são coisas assim que você fala assim: então, você tem essa facilidade. Isso daí também pode ser uma saída para você fazer alguma coisa que na tua vida lá. Entendeu? Para sair como se fosse a questão da solução de alguma coisa, que você tem determinado assunto, que esse assunto é um pouco mais difícil, aí vem um trígono lá na história que ajuda como se fosse uma questão de uma saída. Então, são várias coisas que você tem no mapa natal e na astrologia que vão te ajudar, entendeu? Em relação à questão de entendimento. Ah, Mônica, eu vou ser isso para sempre. Você está me falando que eu vou ser isso para sempre. Não. Por quê? Porque os anos vão passar, o seu mapa tem uma técnica que chama progressão, que é ele andar. Aí você tem a progressão simbólica, a progressão secundária, vários tipos de progressão. E aí, com o tempo, ele vai andar e as suas promessas é como se você fosse indo e desenvolvendo o seu mapa. Então, você é o que você nasceu, a energia do momento que você nasceu, mas as coisas que foram acontecendo durante aqueles períodos, que foram somando a pessoa que você é. Ah, mas como que eu vou fazer? Gente, você também tem o livre-arbítrio, entendeu? As pessoas não podem esquecer que promessa é uma coisa, mas e o livre-arbítrio? E se eu não estiver preparado para poder lidar com aquilo, entendeu? Sim. Só para poder exemplificar, eu vou falar um pouco assim do trânsito, de um trânsito de Plutão, digamos. Que o Plutão é um planeta que, quando ele está passando por algum outro, quando ele está transitando na carta natal do horóscopo por algum outro, ele vai tender a desconstruir algumas coisas e reconstruir. Então, tem gente que às vezes vai ficar se apegando a determinada coisa, e aí, quando vem que está com trânsito de Plutão, é muito engraçado que eu já falo, então, vamos trabalhar a questão do desconstruir e reconstruir, do desapego, de você de repente não ficar empacado naquela história, se agarrando aquilo e de repente ter que abrir mão de alguma coisa, porque é para abrir o espaço para o novo poder entrar, entendeu? Então, a questão do mapa é uma questão muito rica. Por quê? Porque vai mostrar vários aspectos da vida da gente, entendeu? Entendi, entendi. E deixa eu perguntar uma coisa para você. Aí eu vou entrar naquela parte que fala assim. A pessoa fala assim: eu sou do signo de Áries. Mas aí a pessoa começa a ler, porque tem Áries é assim, 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 assado. E aí a pessoa vê que ela não tem nenhuma característica daquela. Ou então só algumas, muito pouco.
E aí ela falou assim, poxa, eu sou de Áries, mas eu não tenho nada disso, eu não sou nada assim. Por que isso acontece? A primeira coisa assim que eu gosto de chamar a atenção, eu gosto de dar o exemplo muito da minha irmã, entendeu? Porque minha irmã, ela nasceu, e ela vai fazer aniversário dessa semana, 21 de junho. E ela é um caso Hum, muito curioso. Por quê? Porque quando você vai ver lá na astrologia, dia 21 de junho, o pessoal já fala que a pessoa é do signo de câncer, né? Ela é do signo de câncer. E aí, o que que acontece? Esse é um dia de transição, que na verdade é um dia de transição, entendeu? É de um signo para o outro. Isso daí é uma coisa que é comum. Aí, quando eu desenhei o mapa natal dela, foi muito curioso. Por quê? Porque ela tem características de câncer, sim, ela tem características de câncer. Mas quando eu desenhei o negócio dela, eu vi que o sol dela estava em gêmeos. Então, cara, você conversando com ela, você vê que ela tem as características de câncer, mas ela também tem as características de gêmeo, embora esteja lá no último grau do negócio, entendeu? E ela também está ligado com o sol dela também está ligado com o dispositor de gêmeos. Por quê? Porque todos os signos, eles têm os planetas que são os dispositores deles, os caras que são os regentes, entendeu? Então, sim. muitas vezes, o cara tá num determinado signo e não tá ligado tá ligado com outro cara. Eu gosto até de. Eu estava conversando mais cedo, acho até que era com você, por exemplo, um cara que é leonino. Aí o pessoal fala Hum, assim: nossa, o leão que é holofote, o sim. leão quer aparecer. Só que, pô, aí tu vai ver o sol do cara. O sol do cara tá na casa 12 do mapa dele. A casa 12 é uma casa que faz com que o cara não queira aparecer. O cara tem até uma certa timidez, gosta de ficar atrás dos bastidores. Então, ele pode ser leonino? Pode ser leonino, mas não necessariamente vai querer palco, vai querer nada disso. E quem são os planetas que estão ligados com aquele cara? Entendeu? Aí, às vezes, você tem um cara que ele é um Sol Netuno. Aí você vê que a pessoa, o Netuno, ele é um dispositor de peixes. Então, às vezes você é um cara extremamente sentimental, entendeu? É... Então, sabe, tem muitas coisas que você tem que levar em consideração. Tá, o cara pode estar lá no signo de Leão, tá no signo de Leão, só que ele está ligado diretamente com o Netuno. E por ele estar conjunto, fazendo essa conjunção, ele vai ter mais características, às vezes, de peixe. É um cara que vai, sabe, fantasia, vai ter aquele glamour, vai ter aquela coisa assim, uma dificuldade de se encontrar, de ser objetivo, entendeu? Então, tem muitas características que você tem que ver no mapa natal. E também tem outra coisa que eu gosto de chamar muita atenção, que a gente tem pontos que são principais no mapa, que é ascendente, descendente, meio do céu e o fundo do céu. E aí, o que que acontece? Às vezes, você tem um determinado planeta que ele está sentado num desses pontos, né? Que são os pontos principais de maior proeminência, principalmente ascendente e meio do céu. E aí, a pessoa vai ter uma descrição mais voltada para aquele planeta. E aí, às vezes, ele pode tomar a característica maior também do signo daquele planeta. Ah, você tem um estélio. O que é um estélio? São 4, 5 planetas num determinado signo, entendeu? Mas só que aí você vai ver as características daquele signo, porque a pessoa vai ter um pouco das características mais marcantes daquele signo, entendeu? Então são coisas que você tem que ver, são pequenas coisas do mapa que vão acabar apontando para outras características que não o signo do Sol. Porque isso que a gente fala hoje em dia, se modernizou muito a falar, é o quê? Você tem o Sol, entendeu? E aí você vê o signo lá referente ao signo solar, tá? E aí as pessoas falam, nossa, eu sou do signo tal. Tá, querido, você é do signo tal, mas e aí? E é muito engraçado, né? Que as pessoas viram e falam assim, nossa, você estuda astrologia, você atende astrologia? Eu sou do signo de Sagitário. Fala aí sobre o meu signo. Aí eu fico assim, cri, 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 cri. Mas por quê? Porque você tem que ver a carta do cara, não é só o sol.
tá, o Sol tá ali, mas cadê a Lua dele? Cadê o ascendente? Esse Sol tá ligado a quem? Tá em que casa? Entendeu? Que vão conferir outras características ao cara. Então, é uma complexidade. Imagina, se fosse só a questão do Sol. A gente teria 12 signos e todo mundo, todos nós teríamos que nos encaixar, muitas vezes, no meio desses 12 signos. E não é assim, gente. A gente é uma variável, né? A gente às vezes funciona de uma forma no meio que trabalha, de outra forma no meio que a gente está em casa. Então, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu gosto de dar esse toque para o pessoal, porque não, tô falando que não, o signo não vale nada. Não, gente, vale. Ele tem a importância dele. Mas tem mais coisas dentro de uma carta natal, de um mapa natal, um mapa astral, que são as várias formas que as pessoas chamam, né? Que você tem que levar em consideração para poder ver na hora de analisar o seu mapa, entendeu? São essa complexidade que vai falar um pouco da questão de como a pessoa é e das importâncias, do que ela dá importância, do que ela gosta, do que ela não gosta, das facilidades, das dificuldades na vida, entendeu? Entendi. E me diz uma coisa, então, depois disso tudo, como é que é feito o mapa astral? Quais são as coisas que você pode... Eu sei que é uma coisa muito longa, extensa, falar sobre trânsitos, conjunções, essa coisa toda, né? A gente veio aqui para tirar algumas dúvidas, não isso tudo, senão e a gente vai fazer um curso, né? Quando acabar isso tudo, Moniquinha, se Deus quiser, vai fazer um workshop sobre astrologia. Mas eu queria que você dissesse para o pessoal como é feito, o que é um mapa astral para uma pessoa, o que ele pode ajudar efetivamente na vida dela. Então, gente, tem várias coisas, tem várias abordagens, né? Você vai ver, assim, várias abordagens na vida de uma pessoa. Por quê? Quando eu falo da questão do mapa, quando a gente está falando da questão de fazer o mapa, ele ajuda muito na questão do autoconhecimento, tá? E eu falo isso por quê? Porque eu fiz o meu mapa logo quando eu comecei a estudar, eu ingressei no curso, não sabia muita coisa, eu fiz o mapa e aí é, fiz o mapa até com a professora, que é a minha professora na época, e eu fiquei alguns dias chocada, que eu falei, gente, então, é o quê? Ela estava dentro do armário? E aí ela começou a levantar determinadas questões, que é justamente isso que eu estou te falando, de algumas facilidades que a gente tem na vida e que às vezes a gente não se dá conta. E algumas dificuldades que a gente tem, mas que, sabe aquela coisa assim do tipo, eu tô jogando pra baixo do tapete, entendeu? Tô deixando pra lá, ou tô fingindo que não tô vendo. Isso é uma coisa que pode ser ajudada. Tem algumas correntes que são correntes bem legais, assim, que também tem gente que acaba indo procurar o mapa em determinados pontos da vida para poder fazer o que o pessoal chama de astrologia vocacional, né? Sim. Que é ajudar na questão de uma carreira, para poder escolher uma carreira. Aí eu vou falar para vocês, não é que você vai sair de lá assim, nossa, eu vou ter que ser médica, não. Não, nada disso. A ideia do mapa vocacional não vai ser essa. A ideia do mapa vocacional vai ser assim, olha, eu tenho esse interesse aqui, esses interesses. Eu me dou bem para poder trabalhar com gente, para poder ser chefe. Ou então, não, eu não dou importância para poder ser chefe, eu daria mais importância para poder ficar atrás dos bastidores, para poder. Então, são várias coisas que você vai vendo na questão do mapa que podem ajudar Sim. na questão também de profissão. Tem em algumas pessoas, elas vão trabalhar a questão das revoluções também, nas revoluções. Porque o que é a Revolução Solar? Você tem um mapa natal e você tem as técnicas de predição, né? E, gente, eu vou dar um exemplo até meu, porque, né, são exemplos que eu posso dar, que eu posso falar mais abertamente. Eu evito falar de qualquer coisa de cliente, né? Até mesmo porque eles podem estar assistindo e eu não gosto de entrar na vida de ninguém. É,
o que que acontece? Você tem as técnicas que você vai aplicar no mapa. Tem o mapa natal. E aí você tem a revolução, você tem trânsitos e você tem progressão, que são as três técnicas que a gente normalmente aplica quando alguém vem para 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 ver alguma coisa, né? A pessoa quer ver alguma coisa da vida, quer ver aquele ano, quais são as tendências daquele ano. E aí foi uma coisa muito engraçada, porque no ano passado, retrasado, eu estava com um trânsito de Plutão em cima do meu Mercúrio natal, que fala de conhecimento, de autoconhecimento, de. Enfim. E aí é muito engraçado, por quê? Porque eu estava indo numa direção lá totalmente certa, né? E aí, quando eu vi aquilo no mapa, a primeira coisa que a gente faz, a gente sempre se assusta, né? Quando vê qualquer trânsito de Plutão no mapa, né? Porque ele é tido como um cara que vem para poder destruir. Na verdade, não é nada disso. É se você se entrega a um movimento, se você entende que você às vezes tem que fazer uma espécie de faxina para poder o novo entrar, a coisa fica mais fácil. E aí ele falava da questão de aprofundamento em determinado estudo, ou então você entrar em contato com outro estudo, né? Esse Plutão transitando em cima de Mercúrio, e falar do aprofundamento de algum estudo, ou entrando em contato com alguma coisa que pudesse ser um pouco mais profunda, né, na minha vida. Sim. E na época eu falei assim, gente, que bosta, o que pode ser isso? Eu falei, meu Deus do céu, como que vai ser? Aí você pensa logo, né, fica desesperado. Ai, meu Deus, o que que vai acontecer? Alguma coisa vai mudar, porque toda vez que fala em mudança, a gente fica desesperado, né? Acha que. E aí, olha só que surpresa. Sim, surgiu a oportunidade de fazer o curso de constelação. Uhum. E foi no ano que eu comecei e fiz o meu curso de constelação. E vou te falar, muito bem, muito feliz. Entrei em contato com uma parte muito profunda, entendeu? Não só de conhecimento, mas de poder ver algumas coisas, entendeu? De estar vendo algumas coisas e revendo e vendo a forma como eu me comunicava com os outros também, entendeu? Então, Entendi. foi uma de autoconhecimento muito legal. Então, o mapa também vai ajudando a gente, por quê? Porque tem os trânsitos mais gerais que vão te dando indicação de algumas coisas que podem acontecer ao longo do ano, são energias que você pode ou não utilizar, entendeu? Aí também Entendi. vem, por isso que eu falo da questão de livre-arbítrio, de você estar aberto ou não àquela energia que está ali disponível para você, entendeu? Então, seria muito mais também nesse sentido. Entendo. Eu acho que a Leandra, né, fez A uma pergunta Leandra. aqui. A Leandra fez uma pergunta se seria um indicativo de suas competências. Seria mais ou menos como se fosse um indicativo das competências. A gente vai dizer que é um indicativo de competência. Por quê? Se você é uma pessoa que tem tendência a ser chefe, tudo, tá na chefia, ou então às vezes você não vai querer ser chefe, mas você vai precisar trabalhar com uma certa autonomia. O que que é autonomia? O que que seria autonomia? É de ter alguém que você tem uma determinada função para poder exercer, e aí você vai ter que ficar um pouco mais solta para poder exercer aquilo que você vai exercer, aquilo ali vai ter que ter um certo desafio para você, e você vai exercer e o chefe não vai poder ficar no pé. Você não necessariamente não é autônomo, mas você tem aquela competência de correr atrás das coisas, entendeu? De fazer as coisas. E não é autônomo de ser sozinho, entendeu? De ter que empreender, mas você é autônomo de poder ter a questão da decisão nas suas mãos. Então, o mapa, muitas vezes, ele vai indicar isso, como que você funciona nesse sentido, entendeu? Tem gente que não, que vai precisar ter um chefe, que vai preferir ter um chefe, vai preferir ter o horário certinho, entendeu? Então, são coisas que você acaba vendo de tendências da pessoa mesmo, entendeu? A forma como ela trabalha, se ela trabalha melhor em grupo, se ela precisa mais do grupo para poder trabalhar, como que ela responde a isso? Ela precisa se relacionar bem com as pessoas, ela precisa ser bem aceita, porque muitas vezes você tem uma Vênus lá que é de casa 6 que ela vai precisar estar legal com a forma como um dia a dia, né?
a questão de como que a rotina dela desenrola, entendeu? Então, isso acaba mostrando algumas coisas. Isso eu estou falando também da vocacional, mas não se aplica só à vocacional, se aplica à questão da vida do dia a dia, entendeu? Das coisas que acontecem no dia a dia dela, tá? Entendeu? Entendeu, né? Porque hoje em dia nós vemos, até a gente já tinha conversado isso anteriormente, né? É, os jovens eles saem do ensino, agora eu já nem sei como é que chama, ensino médio, segundo grau, não sei como é que é. Eu acho que eles saem ainda muito imaturos. E muitas Na das. verdade, na verdade não é hoje que eles saem muito imaturos, Não, né? já Mas tem algum tempo. Já tem algum já, já, tempo. já É, tem algum tempo que o pessoal sai desde é, imaturo. É é, e, aí, complicado, né? e aí eles se veem na obrigação de quando terminam o ensino, sei lá como é que chama agora, segundo grau, sei lá, já até me perdi. Eles se veem na obrigação de ter que escolher uma profissão, né? Ou então seguir a profissão do pai ou da mãe. Às vezes o pai é um médico ou é um advogado e aí quer que o filho suceda ele naquele consultório, naquele escritório, né? Ou então o Mas eu vou te filho. falar também, Cris, acontece isso, mas o que a gente também vê muitas vezes são pessoas que fizeram uma primeira opção e aí não se identificaram dentro Com dessa a, com primeira a, com a opção. profissão, não, eu sei. Então, aí eu tô, Pessoas que eu aos tô 30, 40 anos também olham um dia, acordam e falam assim: gente, eu tive sucesso, eu fiz tudo, mas eu não estou me encontrando, eu quero fazer outra coisa da minha vida, entendeu? sim. Que são as crises, e também tem uma galera que, por incrível que pareça, aos 60 anos está se aposentando, porque hoje em dia as pessoas ainda tem um pessoal que se aposenta de 60, 65 anos, né? E aí não quer ficar parado em casa. Aí fala assim, então, eu já vivi, não quero, não tô afim de ficar em casa. E aí, quais são as outras potencialidades? O que que dá para poder ver? Entendeu? Algumas coisas, né, nesse tipo, entendeu? Então não é só questão do adolescente. Até Sim, mesmo sim. porque até mesmo porque o que que acontece? O adolescente, muitas vezes, é, o que que vai acontecer? Ele tá perdido, tem um pai que tá pressionando ele, entendeu? E às vezes o pai vai querer que você fale alguma coisa, pressionando o cara. E vai É, querer que fale alguma coisa no sentido de repercutir, ou de ir justamente para a questão das coisas que ele está fazendo, entendeu? Então, pois é. assim, é complicado, entendeu? Isso é bem complicado. E muitas vezes, eu vou te falar, você vai até fazer a coisa o trabalho lá com adolescente, ou adolescente não, mas a pessoa já com seus 18, 20 anos, ele vai até gostar, mas aí a família vai ficar meio assim, do tipo, nossa, eu não esperava que fosse fazer isso, tá botando, ca- é, tá botando coisa na cabeça do meu filho, entendeu? Então, às É, vezes, eu tenho que tomar cuidado. Tem que você tomar já, muito cuidado. você já pensou? Eu estou pensando numa situação aqui. Você já pensou um jovem que não sabe o que quer, né? Que está em dúvida, talvez, e tenha um pai que seja conservador, que seja sei lá, um advogado, que tenha um escritório, e o garoto, e ele sendo massacrado anos para assumir aquele escritório do pai. Aí a mãe resolve indicar o filho para fazer um mapa vocacional. Aí profissões, dá profissões que eu estou falando assim, você não vai dizer, você vai dizer inclinações, não é isso? Seria. Inclinações. Ó, eu vou te dar um exemplo que eu acho que vai ser mais palpável do que você está Ah, falando. Exemplo. Cara, a pessoa tem um Netuno fortíssimo no mapa. A pessoa tem um Netuno forte no mapa.
O Netuno, ele vai poder te falar tanto de algumas profissões que podem ser ligadas à prestação, entendeu? A questão da prestação, da saúde, como a medicina, enfermagem, alguma coisa assim. Ou ele vai estar te falando da questão da música na vida da pessoa. Tem pessoas que têm a sensibilidade musical, mas é o quê? Tá falando de Netuno? Tá falando de Netuno. Tem outras pessoas que vão falar um pouco da química, da questão de química mesmo, porque química também está ligada a Netuno, entendeu? São assuntos que ele vai permeando na carta, no mapa, né? E aí é muito engraçado, por quê? Porque, na verdade, o mapa ele não é só feito do Netuno, né? Que é aquele Netuno que está forte, mas ele já vai dar um certo norte na vida da pessoa. Mas, e claro, com outras coisas dentro do mapa, enfim. Mas, entende, um Netuno forte, ele vai poder te falar tanto da medicina, mas também vai poder te falar de uma pessoa que pode ser músico. Sim, sim. Entende? Que são duas profissões Com- totalmente diferentes, entendeu? Mas por quê? Porque você tem toda uma complexidade atrás, entendeu? Que vai para um lado ou vai para o outro, entendeu? Tá. Vai funcionar um Então realmente fica mais fácil, né? Então agora você chegou num ponto interessante, porque um planeta ele pode abranger várias coisas. várias coisas. E aí aquele pai que queria que o filho fosse advogado não vai ter um susto se aparecer na vida do filho uma medicina, músico, sem nem pensar, porque nenhum pai quer que o filho seja músico, né? Porque vai dizer que Mas, não ganha cara, dinheiro, essas coisas todas. amiga, mas as pessoas são o que elas são. Pois é, filho, mas acontece que nem sempre. Você sabe. Nem sempre um pai vai dizer, mas você vai ser músico? Você sabe que encontra muita gente que pensa isso. Ninguém vai Sim, mas pensar que o filho vai fazer um sucesso numa banda que vai ser que nem um Jota não é Quest. questão de. Não, mas olha só, a gente às vezes olha a questão do músico como o cara que vai ter que fazer sucesso. Não, mas o cara às vezes é um instrumentista famoso, entendeu? Que não Pois necessariamente vai é, ficar aparecendo. eu Mas sei, filha, eu sei. como tem amigos músicos. Eu sei, Mônica, mas se você pensa numa pessoa, Oi, entendeu? Cris. Caiu. Oi, oi. Repete para mim porque deu uma caída aqui, deu Não, um delay. eu tô falando que se você encontra um pai que seja mais rígido e que de repente o filho chega, não, olha, eu posso ser médico, eu posso ser músico, eu posso. Aí ele vai dizer, músico nem pensar. Vai chegar para um garoto. Porque Enfim, tem o preconceito daquelas profissões. A gente sabe disso. Então é interessante você saber que os planetas eles te dão mais de uma opção para o jovem. eu não diria que são os planetas. A gente sempre tem que trabalhar, que a questão. Eu estou te dando um exemplo de um planeta que fala de diversas profissões, Sim, sim, profissões sim. tanto de um lado quanto de outro, mas também estou te falando isso para poder chamar a atenção de que não é só é o planeta mais uma série de outras De coisas outras coisas. conectadas dentro do mapa, entendeu? Série de Eu outras sei, coisas conectadas dentro do mapa. entendi, entendi. Agora me diz, vamos falar. Eu quero que você fale uma coisa. Eu ouvi que está chegando aí uma história de Mercúrio retrógrado. O que ele afeta as Então, pessoas? Afeta para algum falar. signo? Afeta algum signo em particular? Afeta todos os signos? O que ele provoca, esse Mercúrio retrógrado? Deixa eu te falar, o Mercúrio, ele tá retrógrado desde ontem.
Hum. entendeu? De ontem para hoje ele ficou retrógrado, aí ele vai ficar retrógrado por um período na nossa vida. Eu até anotei aqui, até 12 de julho, mais ou menos, ele vai ficar retrógrado. O que que acontece? O Mercúrio retrógrado no céu, ele vai falar sobre dificuldades de comunicação. Sabe esse delayzinho que deu agora? Sim. Então, a judia dele, olha que bonitinho. Hum, Aí você vai ver que muita gente tentando gravar live ou tentando se comunicar, e aí dá aquela comunicação truncadinha, sabe? Dá aquela coisinha assim, sim, um pedacinho que não vai, entendeu? Então, ele afeta, de certa forma, todas as pessoas, por quê? Porque ele tá no céu para todo mundo, é um período que ele tá retrógrado agora, entendeu? E aí ele vai dar uma certa dificuldade, às vezes, na comunicação, ou a comunicação não vai toda, ou uma carta que você escreve, você vai ter que ter um cuidado maior para checar as formas como vai você falar, vai vai escrever. falar, entendeu? É, às vezes você vai estar achando que está claro, guarda aquilo, não manda na hora, revisa. Se for um documento que você tenha que assinar, é interessante que você faça checagem, peça para outra pessoa checar. O interessante é que você, na verdade, nem assine durante o Mercúrio retrógrado, né? Porque corre o risco Sim, de ser aquele documento que vai e volta, por pequenos erros que podem acontecer de digitação ou de impressão, alguma coisa assim. Então, dá uma certa dificuldade em relação a isso, e tá para todo mundo aí. E outra coisa também é questão de movimentos, os movimentos que a gente faz. Geralmente, eu fico acompanhando muito a questão do trânsito na cidade. Você já viu o Mercúrio retrograda? Cara, é o caos na Terra. Parece que todas as pessoas resolveram sair de carro ao mesmo tempo e acontece uma besteirinha, você vai passando, não tem nada, e o trânsito, o engarrafamento danado. Engarrafamento que não justifica. Não é necessariamente essa época que a gente está vivendo de que ainda tem um pouco de isolamento. As pessoas têm algumas voltando às suas atividades de uma forma muito tranquila, mas a gente ainda está vivendo na questão do isolamento, tá? Mas sim. você vai ver que a questão da locomoção, ela fica um pouco mais complicada durante esse período, entendeu? Então, você quer se programar para poder chegar num lugar, num determinado lugar no horário, sai um pouquinho mais cedo. Sim. Entendeu? Por quê? Porque pode dar problema na locomoção, porque é dele, ele tá lá no céu. E outra coisa, para ficar bem feliz, ele acontece 3 vezes no ano. Não tem jeito, a gente não vai fugir disso, entendeu? Entendi, entendi. E deixa eu fazer uma pergunta curiosa. Hum, Mercúrio vem da mitologia, né? É um deus que é da comunicação, Mercúrio é um mensageiro, não é isso? sim, Então, por céus e conta, infernos. né? Por isso que ele tem esse vai e vem e o falar, comunicar, escrever, né? Quando, eu não sei se você vai poder explicar isso. Quando descobriram o Mercúrio lá no céu e resolveram colocar o nome do planeta de Mercúrio, foi porque eles viram que aí a gente está entrando um pouco de astrologia, astronomia. Isso daí, amiga, isso daí eu não vou saber te responder, não. O que eu sei responder mais é a questão do. O que eu sei responder mesmo, porque a gente acaba estudando no negócio de conferência. Aham. São o planeta, se eu não me engano, o planeta de Netuno, Urano, que primeiro descobriram a órbita do cara, calcularam a órbita do cara, e só depois que viram o cara no céu. Também tem dessa, entendeu? Entendi. Mas por quê? Porque a astrologia, o que que o pessoal fala? Que, geralmente, quem foram os primeiros astrólogos? Lá na época das cavernas, se você tem determinados locais em que você já vê o homem olhando para o céu, a representação das estrelas na caverna. Você entra na caverna e tem a representação das estrelas. Então, é como se já naquela época o homem estivesse olhando para tentar entender o que estava Sim. acontecendo, entendeu? E aí você vai ver também determinadas culturas é, que as pessoas também têm muita preocupação com a questão das luas, para a agricultura, os solstícios, é,
de solstício de inverno, solstício de verão, para poder cultuar os deuses, porque eles acreditavam na questão da agricultura, entendeu? Então, sabe, são muitas questões. As pessoas já olhavam para o céu há muito tempo. Então, eu sinceramente vou ficar te devendo essa história. Posso procurar e Não, depois eu não, te mando. eu acredito até que por conta do estudo deve ter acontecido alguma coisa quando o planeta foi descoberto, nesse Tem algum sentido, similaridade. É, tem algum e tipo aí de colocaram o similaridade nome nesse dele disso. sentido. E essa conjunção astrológica é sobre esse Mercúrio retrógrado ou é uma outra coisa? Menina, é outra coisa, é o babado do ano. É o Hum, babado do ano, babadão do ano. então você Por conta que o que, que que é isso. porque o que está acontecendo? A gente está num determinado período em que alguns astrólogos mais antigos, que estudam ciclos mundiais, eles já vinham prevendo, entendeu? Isso daí é muito mais da astrologia mundial, não tem a ver com a astrologia pessoal, tem a ver mais com a astrologia Sim. mundial. E o que que acontece? Há algumas pessoas elas estudam o ciclo dos planetas, e por um acaso, neste ano de 2020, é um ano em que acontece uma concentração de muitos planetas ditos lentos, né? Até pessoais, sociais e pessoais, dentro de um mesmo signo, que é o signo de Capricórnio. Então, você vai ver Hum, que signo de Capricórnio, signo de Capricórnio, cara da Capricórnio. razão, senhor do tempo, é o cara da estrutura, o cara que está preocupado com a estrutura, de como está estruturando, entendeu? Da Da rigidez, rigidez. da conservação de determinados é, da sociedade em si, dos paradigmas da sociedade, né? De como Mas é um que signo de as coisas. trabalho, né? É um signo também de trabalho, mas ele também vai falar dos contratos, entendeu? Que as pessoas firmaram entre si. E aí, o que que acontece? É, tá acontecendo uma concentração de quê? Que tá o Plutão, tá Saturno, Júpiter, todo mundo transitando. E Júpiter e Saturno são os ditos planetas sociais, tá? Júpiter e Saturno. E eles estão transitando ali junto com Plutão durante esse ano. Então, eles ficam. Tem hora que vai fazer conjunção com Saturno, tem uma hora que vai fazer conjunção com Júpiter, aí daqui a pouco volta no movimento retrógrado, que é voltar ao movimento, e depois volta de novo. Então, ele fica fazendo esse movimento, então ele fica mexendo com a questão das estruturas, entendeu? Então, de certa forma, abala. São muitos planetas lentos dentro de um signo. Então, isso já chama a atenção, entendeu? Na questão da astrologia mundial. Então, há muitos anos até, tem um estudo de André Barbeau que já falava do ano de 2020. Isso lá em 1960, 70, 80, entendeu? O cara já estava falando desse ciclo planetário em 2020, entendeu? Nossa. De que é a parte mais baixa do ciclo. E aí, depois de 2020, volta, esses planetas vão desconcentrar, né, Uhum. desse signo, e aí vão voltar, e aí você vai ter uma certa, como se fosse arrancada, e a vida volta ao normal. Mas só que até isso, o que que acontece? Vamos lá, vamos pensar. O Saturno e o Júpiter, eles são signos que falam do social, da vida em sociedade. E aí você tem um planeta, que é o Plutão, que ele fala da desconstrução e reconstrução. Hum. E é justamente o que está acontecendo com a gente hoje em dia. Entendeu? E que é justamente o quê? A gente está tendo que desconstruir determinadas coisas e reconstruir. Outra coisa que eu gosto de chamar a atenção é o seguinte: muita gente também volta a se perguntar o que está fazendo para poder ter uma certa segurança. Como que está a questão dele na segurança? Ele está fazendo o que ele gosta? Não está fazendo o que ele gosta? O que que ele pode fazer para poder aumentar a segurança? Qual outro tipo de coisa que ele pode fazer? Porque tem gente que
tem até os seus negócios, negócios próprios, entendeu? Mas passou por um baque. E Sim, muita gente está passando por um baque e está se perguntando, entendeu? E aí, o que vai ser agora? Como que vai ficar a economia? Como que não vai ficar a economia? Entendeu? Então sim. tem a ver com isso, com esse trânsito que a gente está passando. E vou te falar, o último trânsito dessa história toda, né? Vai acontecer ainda em janeiro do ano que vem. Então, até o final do ano, a gente ainda vai pegar essa coisa de, sabe, desse arrastado, desse negócio de, não, entendo, eu não estou querendo ser a pessoa portadora de mais notícias. Não, não é isso, mas é porque a gente está num período de avaliação, entendeu? De Sim. avaliação das coisas como estão, entendeu? É, eu Aí, espero que as pessoas aprendam, né? Avaliem bem e aprendam. pois é. Então, vamos ver aquilo que eu te falei, que as pessoas, quando eu falo isso, eu falo o seguinte, que realmente muitas vezes, a gente tem que avaliar as coisas na vida da gente. Beleza, vamos avaliar. Só que se você fica agarrado do que já não presta mais, o que que acontece? Aquilo vai ser eliminado da sua vida, você querendo ou não. Não, Só que é isso que às vezes nós, seres humanos, não não entendemos. Quando eu falo entendemos. nós, porque eu também eu me incluo nessa. É difícil mudar, É, entendeu? É difícil mudar. E aí você vem, tá acontecendo alguma coisa, você tá mudando, e se você insiste naquilo, aquilo vai sair da sua vida. Só que se você se entrega ao movimento, o movimento acontece de uma maneira mais fluida e você não é que você não vai sentir, claro que você vai sentir, você acaba sentindo, mas é menos traumático para a pessoa. Então, quando eu falo da questão da predição, muitas vezes, é por essa questão de você poder, ou você se entrega ao movimento, entendeu? De estar aberto e preparado. Na verdade, a gente pode levar uma vida se preparando para determinadas coisas, mas a preparação é uma mentira, né? Que a gente conta pra gente. Tô me preparando para isso. Mais ou não. menos, porque quando as coisas acontecem, a gente sempre é pego de surpresa. De surpresa, Mas, é. mas de certa forma, acontece como se fosse assim, ajudando a gente a ter um norte do tipo, não, eu já imaginava que mais ou menos isso pudesse acontecer e vamos lá, entendeu? A gente tem um pouco mais de confiança no nosso caminho, entendeu? Não achar que é um mundo se acabando em cima da nossa cabeça. Ainda bem, né? Ainda bem isso. Bem, será que alguém tem mais alguma pergunta? A Leandra, amiga minha do coração, já perguntou. Alguém tem mais alguma pergunta sobre astrologia que a Mônica possa, possa responder? Fez um barulho assim, não sei o que que é. A Leandra também fez outra pergunta aqui. Quando você fala de comunicação, seria uma falha de comunicação entre as pessoas? Sim, também há falhas de comunicação entre as pessoas. Até mesmo porque, o que que acontece? Esse Mercúrio ele está retrogradando no signo de Câncer, entendeu? Também. Então, ele vai falar de comunicação com pessoas da família, entendeu? Ou Entendi. comunicação que alguma coisa do passado que pode não ter ficado muito bem resolvido, volta, alguma coisa do tipo. Entendeu? Todo tipo de comunicação, né? A pessoa tem que ter noção de que tem que se comunicar, aprender a se comunicar direito, né? Não é nem questão não é questão de aprender a se comunicar direito, não. Mas é aquele momento em que a gente tem que tomar cuidado e tem que fazer revisão da nossa comunicação. É aquela coisa, você está querendo comunicar uma coisa, e aí é o que eu falo para o pessoal: procura fazer a checagem da comunicação, porque você está falando uma coisa, mas a outra pessoa pode estar entendendo outra totalmente diferente. Então, o que que você entendeu disso que eu falei?
Entendeu? É algo desse tipo. O que que você está entendendo dessa conversa aqui que a gente teve? Entendeu? Não, pô, tô sendo meio pedante. Não, você não tá sendo ignorante, você não tá sendo pedante, nem nada disso. Você tá fazendo uma checagem. É o período de fazer umas checagens nas conversas, entendeu? Que alguma coisa pode sair meio truncada, e aí você jurar de pé junto que você falou as coisas. E às vezes a gente também tem. Eu falo muito para as pessoas assim, que tem gente que tem problema falar claramente, isso mesmo, Leandro. E também, às vezes, a gente não se dá conta de como a gente se comunica. Né? Muitas vezes a gente pula etapa às vezes, de comunicação, acha que está sendo muito claro, mas por quê? A nossa cabeça está mais rápida, está muito rápida. E aí a gente vai, na etapa do nosso cérebro que a gente está pensando rápido, pessoas que já estão acostumadas com a gente entendem totalmente a comunicação que a gente teve, porque elas já estão acostumadas com o nosso encadear Sim, de pensamento. Só que outras pessoas que estão chegando ao nosso convívio, elas não necessariamente entender isso. não vão entender como que a lógica é como você pensa, porque isso leva um tempo. E aí você pulou a etapa da comunicação, mas você achou jurava que tinha sido claro. Jurava que tinha sido claro. Quem nunca, gente? Quem É, nunca passou por muito, isso? muito, muito. Entendeu? Mônica, vamos falar um pouco agora do seu trabalho lá no Ô, Espaço Ponto Lili, On. a Lili tá falando que gostaria muito de rever. Lili, se eu não me engano, depois a Cris vai subir pro. Vai deixar lá no IGTV, não é isso, Cris? Sim, sim, vai ficar, sim, vai ficar lá. Depois ela pode assistir de novo tudo. Eu queria que a Mônica falasse do seu trabalho lá no Espaço. Mônica é nossa terapeuta lá do Espaço Ponto On e Mônica atendia presencialmente, no momento não, né? Olha, se Deus quiser, eu tô voltando. Eu tô voltando para casa. Daqui a pouco eu tô voltando para casa. É, Eu atendo presencialmente lá às terças-feiras à noite. Atendo tanto com a questão da astrologia, como a questão do baralho cigano. A gente estava se preparando, antes de começar a pandemia, a gente estava se preparando porque a gente está com um projeto para poder fazer algumas coisas, algumas palestras no sábado, né, Cris? sim, E uma dessas eu já estava preparando, já estava com tudo fechado para poder fazer em abril a questão do workshop, né, de baralho cigano, porque tem algumas pessoas que têm interesse pelo workshop de baralho cigano, e começar a falar também é, e ver, né, de fazer um pequeno workshop sobre astrologia mesmo e trazendo essa questão desse conhecimento para as pessoas. E a gente vai ver como o formato que vai fazer isso. A Cris está querendo fazer um trabalho, né, Cris, também voltado para sim. astrologia. Nós estamos pensando em fazer um trabalho conjugando a astrologia com a terapia floral, que Terapia floral. a gente pode E antever um pouco algumas coisas por o que você vai passar e a terapia te dá um suporte, a terapia floral te dá um suporte. Até sim, te direcionar, né? Que a terapia floral pode te direcionar aquilo, te ver com mais clareza as coisas que estão acontecendo na sua vida, você poder identificar o momento certo. Eu acho. Aí, Regina! a Regina, grande amiga, Regina, eu fui parar no espaço por causa da Regina. Por conta da Regina. Por conta da Regina. Longa Regina fez história. terapia floral comigo e foi ela que indicou a Mônica para trabalhar no espaço com a gente. Regina, um grande beijo para você, saudade. Regina tem que aparecer lá no espaço para ver a gente, né? Sim, com certeza, com certeza. E a gente também faz um trabalho de. A gente estava fazendo um trabalho também bem legal na questão da constelação também, Sim, de sim, alguns sábados, um sábado no sim. mês, fazer a questão da constelação. Vamos voltar com isso, se Deus quiser. Assim que isso tudo acabar, nós vamos voltar com todos esses projetos, vamos voltar com os atendimentos de constelação familiar, não é?
fazendo o que Sim, sim. vocês faziam, você e Luana faziam sábado. Eu acho. Saudade de você também, Regina. Seria muito bom. Eu estou realmente querendo muito que isso tudo acabe para a gente não só voltar, a gente voltar a se encontrar. Projetos novos, Babi, nossa terapeuta lá do espaço, projetos novos. Eita, caiu Sim, aqui. A Babi vai estar lá com a gente também, Isso, né? Babi, massoterapeuta, massagem crânio-sacral, projetos novos, muitos projetos, gente, no Gente, ótima espaço.on. profissional também. Ótima Ótimo, profissional. isso. Bem, eu acho que o nosso tempo, as pessoas não têm mais o que perguntar, eu acho que a gente colocou. Eu ia falar menina, eu ia falar, até, Ah, eu tinha falado contigo para falar um pouco da questão dos eclipses, né? Só sim, que aí não vai porque dar dia tempo, 21 vem um eclipse aí. fica pro próximo, porque o nosso tempo já tá, ó. Não, você tem, Mas olha só, você tem eu tenho 5 minutos. não, você tem 4 minutos. Dá para desenrolar o É, eclipse? vamos tentar falar, porque, ó, gente, eu adoro falar muito, falar explicado, responder pergunta, eu adoro. O que que acontece? Eu até deixei anotadinho aqui. O que que é importante? É sempre importante o pessoal saber o seguinte, relacionado a eclipse. Os eclipses, eles vão atuar sempre aos pares, entendeu? Então, o pessoal está falando desse eclipse do dia 21, mas esse eclipse do dia 21, o primeiro eclipse que aconteceu, porque eles vão acontecendo aos pares, foi lá no dia 5 de junho. Esse aqui já é o reflexo do Sim, eclipse que aconteceu no dia 5 de junho. Então, a gente fala sempre que os eclipses, eles são para ser vistos na carta natal, sempre aos pares, e eles vão falar de quê? Geralmente eles vão falar de eixos, entendeu? Que são as sim, casas onde eles acontecem. Para a gente, é sempre bom ver se está sendo mobilizado algum planeta, ou se está sendo mobilizado, ou o eixo que está sendo mobilizado durante esses eclipses que acontecem aos pares, entendeu? E às vezes entendi. pode estar em dois pares ao mesmo tempo, pode começar num par, num determinado eixo e ir para o outro eixo, entendeu? Então, isso daí são assuntos que vão estar mobilizados durante o quê? Durante aquele período, entendeu? De tempo. Os próximos 6 meses vai ter algum assunto relacionado àquilo dali, pode dar uma mexida naquilo, tá? Vou dar um exemplo rápido. A minha irmã, que vai fazer aniversário agora dia 21. Esse segundo eclipse vai acontecer em cima do sol dela, de casa 5. E o primeiro Hum, eclipse é na casa 11. Então é o eixo 11,5, tá? E aí o que que acontece? Mexeu exatamente nos projetos dela, que a 11 fala dos projetos, e no 5 da relação com os amigos, do dia de forma como ela filho, entendeu? E entendi. aí é justamente isso que está acontecendo. Ela está tendo que se mudar, mudando a vida dela todinha e está preocupadíssima com o filho dela, porque está tendo que mudar de escola, se Escola vai se mudar adaptar tudo. ou não, que ele é pequeno, vai mudar tudo, entendeu? E aí, durante os próximos 6 meses, isso daí vai ser alguma coisa que ela vai ter que ir desvendando, tá? Isso daí é só um exemplo que eu tô dando, tá, gente? Mas Entendi, cada um, entendi. isso é do mapa de cada um. Então, você tem que Sim, ver esse eixo, esse eclipse está acontecendo em qual eixo do seu mapa? Tá pegando algum planeta? Se estiver pegando algum planeta, os assuntos relacionados àquele planeta também vão estar mexidos, entendeu? então tá. Mas aí é um assunto extenso para outra live, para outro dia. Outras conversas, outras conversas. Outra. Eu quero saber do meu mapa astral, hein? Tá, amiga, então eu tenho que fazer os trânsitos, né? Amor, adorei conversar com você. Você sabe que eu te amo muito. Tô morrendo de saudade de você, tá? Amiga, eu tô morrendo de saudade de voltar lá pro espaço, Sim, tá? da gente bater papo, tá certo? Foi ótimo. Semana que Gente, vem ó, tem. beijo pra todo mundo. Ó, muito obrigada por quem Ah, pôde, né, aparecer e ficou esses minutos aqui com a gente. Obrigado pela presença, tá? semana que vem tem uma live com a Denias, tá? Às Sim, 18 horas. Oi, Dê! tá ótimo.
Beijo. Beijo. Fica com Deus, tá? Tá, tchau, Beijo. tchau. Tchau.